Star Wars conta com uma quantidade generosa de adaptações, mas que retratam muito pouco quão vasto é o universo que eles vivem. Infelizmente, após a aquisição da Disney, muita coisa de Star Wars passou a ser tratada como fora do cânone oficial, ou mais conhecido como Legends. Alguns dos elementos mais interessantes ficaram de fora da continuidade, mas para que o vídeo de hoje fique mais diverso e saia da mesmice, vou trazer elementos do Legends pra cá. Sejam Jedi, Sith ou até mesmo entidades, hoje veremos os 12 seres mais poderosos de Star Wars por nível de poder. Bendo é um dos seres mais enigmáticos do universo Star Wars, ligado não aos Jedi ou ao Sith de forma direta, mas a forças mais antigas e primitivas da galáxia. Ele é uma criatura sensível à força que residia no remoto planeta Atolon e afirmava representar o centro da força, entre o lado luminoso e o lado sombrio. Enquanto repousava em paz, Bendo adquiriu inúmeros conhecimentos ao longo dos seus anos de vida, meditando na força. Durante esse tempo, ele optou por não interferir nos caminhos e ensinamento dos Jedi ou do Sith, mas escolheu auxiliar os sensíveis à força, treinando eles para superar seus medos e conflitos internos por meio de provações pessoais. Em sua breve aparição, o personagem demonstrou precognição, capacidade de criar tempestades com o uso da força, manipular a natureza e podia aparecer e desaparecer à vontade. Já Thon era um mestre Jedi Chukatay, reservado e frequentemente recluso que viveu no período que antecedeu os eventos da Grande Guerra Sith nos Legends. Ele mantinha os detalhes sobre sua raça, planeta natal e origens em segredo absoluto e possuía um vasto conhecimento da força, inclusive em técnicas ainda desconhecidas. Logo após visitar Ossos, o planeta Biblioteca Jedi, Thon se tornou um mestre Jedi e partiu em busca de um planeta onde pudesse viver e estudar em solidão e paz. A força o guiou até Umbria, um planeta assolado pelo lado sombrio, e após conter a influência Sith em um único local, Thon se estabeleceu e começou a aceitar aprendizes Jedi, entre eles a futura líder da Ordem Jedi, Norne Sunrider. Ele era capaz de comunicação telepática, como demonstrou após se deixar capturar, quando usou a força para instruir Norne a usar a meditação de batalha. O próprio Chukatay era capaz de praticar essa meditação, mas já foi dito que ele não era tão talentoso nessa técnica. Thon também era um mestre de armas Jedi, podia tranquilamente derrotar os espíritos do lado sombrio, podia direcionar a energia da luz para conter o Sith e usar massivas ondas de energia para derrotar seus inimigos. Milênios após sua morte, Thon continuou a ser classificado como um dos mais poderosos mestres Jedi de todos os tempos, e já foi colocado lado a lado em poder e maestria ao próprio mestre Yoda. Já Darth Nihilus nasceu literalmente no fim do mundo. Ele era sobrevivente anônimo da explosão de Mass Shadow Generator e Malachor V no final das Guerras Mandalorianas. A devastação foi tão extrema que destruiu seu corpo, sua identidade e qualquer senso comum de vida. No lugar disso, surgiu um vazio, um ser consumido pela dor, perda e pelo eco sombrio daquela catástrofe na força. Esse trauma colossal o transformou em algo diferente de um Sith comum. Ele se tornou uma ferida viva na força, um espírito faminto que precisava devorar energia vital para continuar existindo. Guiado por Kreia, que reconheceu o potencial absurdo daquela entidade, ele assumiu o nome de Darth Nihilus, e a partir daí, deixou de ser um homem e virou um predador cósmico, uma presença que consumia mundos inteiros para saciar sua fome infinita. Seu alcance na força eventualmente se estendeu a um ponto em que ele podia sentir usuários da força por toda a galáxia para encontrar planetas que ele então purificava completamente, matando tudo que fosse tocado pelo seu poder. A própria fala de Nihilus causava dor e morte a todos que a ouviam, e aqueles que o serviam se tornavam escravos absolutos com o tempo. Ele usou sua variante sombria da habilidade cortar força para atrair Darth Traya, junto com Darth Sion, privando ambos dos seus poderes, então expulsando eles da Ordem do Sith. Nihilus também podia usar a força para erguer naves estelares, como fez em Malachor V com a Revenger. Ele a arrancou das sombras em massa que cercavam o planeta e a manteve unida, mesmo tendo sofrido extensos danos estruturais. Através da força, Darth Nihilus foi capaz de escapar da morte, contendo sua consciência em sua armadura para continuar em uma nova forma humanoide. Ele também era proficiente em Fúria Sombria, Visão Remota, Relâmpago da Força, Resistência à Força, Grito da Força, Praga da Força e o Turbilhão da Força. Ele também conhecia outras técnicas, que provavelmente devem terminar com Força, mas uma variante sombria interessante que ele tem é a Cura da Força, chamada de Cura Sombria. Seu conhecimento também se estendia à Alquimia Sith, onde durante a segunda batalha em Onderon, a seita de seguidores Sith de Nihilus usou técnicas que dobravam feras domesticadas à sua vontade. Nihilus chegou a um ponto onde estava tão poderoso
poderoso que podia tranquilamente estender seus poderes a distâncias de um sistema solar, o que, como vocês devem imaginar, é bastante coisa. Já Vitiate, pelo menos eu acho que é assim que se pronuncia, foi o Lorde Sombrio do Sith que reconstituiu o Império Sith como o Imperador Sith após a Grande Guerra do Hiperespaço e governou por mais de um milênio. Buscando testar as defesas da República Galáctica, ele orquestrou as Guerras Mandalorianas e, séculos depois, iniciou a Grande Guerra Galáctica entre o Sith e a República. Com o tempo, ele se cansou da ideologia Sith e criou o Império Eterno, planejando consumir toda a vida da galáxia para se tornar um deus todo-poderoso e remodelar o universo à sua imagem. Ele é considerado um dos Lords Sith mais poderosos de todos os tempos e um dos usuários da força mais fortes que já existiram, sendo o mais poderoso do seu tempo. Seu poder no lado sombrio rivaliza com o de Darth Krayt e só é superado por Darth Sidious. Ele foi considerado o maior feiticeiro Sith de todos os tempos, e o Darth Plagueis reconheceu Vitiate como o Sith que chegou mais perto de alcançar a imortalidade, além dele próprio. Mesmo quando criança, possuía imensa força na força, e suas habilidades começaram a se manifestar aos 6 anos de idade. Ele usou seus poderes recém-criados para quebrar o pescoço do seu pai adotivo com um pensamento e torturou sua mãe com a força por meses, alimentando do seu medo. À medida que seus poderes cresciam, ele continuou a se fartar com o medo e sofrimento daqueles que torturavam em execuções públicas. Também era mestre em muitos poderes tradicionais do lado sombrio, como o Relâmpago da Força, e fez uso dessa habilidade durante a maior parte da sua longa vida para torturar, incapacitar ou matar os seus inimigos. O seu poder aos 13 anos era tão grande que Marka Ragnos, o Lorde Sombrio governante do Império Sith na época, reconheceu a força do adolescente e lhe concedeu um título de Lorde, e logo depois ganhou reputação como erudito, passando grande parte do século seguinte estudando os segredos do lado sombrio. Ele logo demonstrou um imenso conhecimento de feitiçaria Sith, tornando-se o praticante mais habilidoso de magia e alquimia Sith de todos os tempos. Seu nível já estava tão alto que ele foi capaz de dominar a mente de 8.000 Lords Sith e subjugá-los à sua vontade. Ele então usou o poder combinado deles para realizar o ritual de magia Sith mais complexo já executado, arrancando a força de todo o planeta Natema e absorvendo a força vital combinada de todos os seres vivos na superfície. Os demais Sith suspeitavam que Vitiate não apenas havia absorvido as vidas daqueles que morreram no ritual, mas ele também se alimentava de seus espíritos para sustentar o seu próprio poder ao longo dos séculos seguintes. Ele se tornou tão insanamente poderoso após esse ritual que chegou a acreditar que, depois de fomentar conflitos e destruição suficientes, poderia repetir esse feito em escala galáctica, na esperança de se tornar um deus todo-poderoso. Durante seu tempo como Imperador Sith, ele também passou a dominar completamente o ritual de transferência de essência para impedir que seu espírito morresse. Ele dominou a técnica a tal ponto que foi capaz até mesmo de dividir sua alma com diferentes graus de consciência direta e controle, isso em vários corpos, enquanto seu corpo original era mantido oculto como forma de garantir sua sobrevivência. Isso significa que, mesmo seu receptáculo principal fosse destruído, o espírito sombrio de Vitiate simplesmente retornaria a seu corpo original para se reformar e eventualmente retornaria novamente. Já em combate, ele dependia quase que exclusivamente da força e raramente usava seu sabre de luz. Em contraste com suas habilidades na força, suas habilidades em duelos eram bem medianas, e na época do Império Eterno, ele parou completamente de usar sabre de luz e passou a depender inteiramente das suas habilidades na força. Curiosamente, seus raios da força podiam assumir diversas cores, incluindo azul, roxo e até preto. Mas indo agora para os Jedi, Yoda, considerado por alguns como o Avatar da Luz, era um dos mais lendários, renomados e poderosos mestres Jedi da história galáctica. Ele era conhecido por sua sabedoria lendária, domínio da força e habilidades no combate com sabre de luz. Ele serviu como membro do Alto Conselho Jedi nos últimos séculos da República Galáctica e como grão-mestre supervisionou a Ordem Jedi antes, durante e depois das devastadoras Guerras Clônicas. Embora Yoda fosse indiscutivelmente um membro da Ordem Jedi mais sintonizado com a força, ele não era perfeito. Foi em parte devido à sua falha em reconhecer que Palpatine era o verdadeiro responsável pelo início das Guerras Clônicas ou em destruí-lo em batalha que a República foi derrubada e a Ordem Jedi dizimada. Seu poder na força foi descrito como sendo tão leve quanto as estrelas, e a sua contagem de midi-chlorians também era conhecida por ser a segunda maior da história dos Jedi, superada apenas pelo escolhido, Anakin Skywalker. Até mesmo os Lordes Sombrios do Sith, Darth Tyrannus e Darth Sidious, reconheceram seu poder e domínio da força. Inclusive, Tyrannus acreditava que se Yoda caísse para o lado sombrio, ele seria tão poderoso que nem mesmo Sidious seria capaz de enfrentá-lo. Seu conhecimento e profundidade na força eram tão altos que ele podia ler a alma dos seus inimigos e aliados, sabendo suas reais intenções e origens. Também era extremamente proficiente em combates com sabre de luz, dominando todas as técnicas utilizadas na Ordem Jedi. Como aqui eu estou considerando o feito dos Legends, ele vai ficar um pouco mais abaixo por ter feitos
menos impressionantes que os acima, mas levando em consideração que ele bateu de frente com o próximo da lista, Yoda merece sim uma posição de destaque por aqui. E falando nele, em sexto eu coloquei Palpatine. Darth Sidious, ou Imperador Palpatine, é sem dúvidas o Lord Sith mais poderoso e o mais completo usuário do lado sombrio da história da galáxia de Star Wars. Ele já foi descrito como o mais poderoso dos tempos modernos, mas na maioria das vezes é descrito como o Sith mais poderoso que já existiu. Não à toa, seu próprio corpo já não estava mais aguentando tanto poder. No roteiro dos filmes, foi descrito que aos poucos ele estava definhando, mas recorria à tecnologia para se manter vivo. Sua energia era tão fora da curva que já foi descrito como a personificação do lado sombrio e um farol do seu lado, atraindo muitos usuários do lado sombrio para perto de si. Também era um dos maiores conhecedores da força, herdando informações dos mestres anteriores e até mesmo tinha conhecimento das magias das Irmãs da Noite. Sua força era tão insana que ele podia derrotar Darth Maul apenas com sua telecinese e humilhou em combate Maul e o seu irmão ao mesmo tempo. Mesmo estando do outro lado da galáxia, ele podia estrangular seus oponentes, como fez com Darth Tyrannus, e manipulou Darth Plagueis com telepatia por anos a fio. Outra prova do seu grande poder mental é que ele podia manipular o sonho das pessoas frequentemente, mesmo que estivessem do outro lado da galáxia, e tinha controle telepático sobre todo seu exército. Mesmo enfraquecido, ele foi capaz de repelir os espíritos dos mestres Sith anteriores a ele que tentaram tomar o seu corpo, e isso nem é o mais impressionante. Seu principal poder eram seus relâmpagos, e com eles, ele foi capaz de atomizar uma criatura criada por ele próprio com uma única explosão. Palpatine conseguiu dobrar o sabre de luz de Mace Windu com seus raios, o que significa que seus raios têm uma densidade muito maior do que a de um sabre de luz, apesar de que no filme não pareceu tudo isso. Também já destruiu um pequeno exército com relâmpagos da força sem atingir nenhum dos seus guardas reais e dizimava batalhões inteiros com tranquilidade. Lutar com sabre de luz era algo totalmente opcional para ele, já que demonstrou poder explodi-los sem dificuldade alguma. Além disso, em uma conversa com Vader, revelou que drenou secretamente a população de Beast de 22 bilhões de habitantes, isso enquanto os mantinha vivos. E além disso tudo, Sidious podia criar tempestades da força devastadoras, do tamanho de uma frota, o poder da força mais devastador conhecido pelos Sith e pelos Jedi. E isso porque eu estou resumindo muita coisa, mas poderia ficar o dia todo aqui listando o quão poderoso ele era no auge dos seus poderes. Mas avançando, Anakin Skywalker, o escolhido, era um ser de imenso poder, que por conta da batalha em Mustafar, foi extremamente reduzido em força. Antes de perder parte do seu corpo, Anakin foi descrito como sendo potencialmente superior ao Palpatine, mas após as queimaduras e ser colocado em uma armadura, ele tinha em média 80% do poder do seu mestre, uma redução drástica de nível. Então todos os feitos que temos do personagem como Darth Vader não é nada comparado a que o Anakin poderia ter feito em todo o seu poder, caso o tivesse refinado. Na verdade, o grande erro de Anakin foi confiar demais na sua habilidade com o sabre do que se conectar com a força, o que fez ele ser derrotado pelo Obi-Wan, mesmo o Jedi sendo mais fraco do que ele. Mesmo assim, aos 12 anos ele já tinha sido capaz de derrotar o Darth Maul em um simulado, o que já o colocava na posição de um mestre quando se trata de combate. Também aos 12 anos de idade, foi capaz de levitar uma nave com a ajuda de Obi-Wan, mas é um poder que ele passou a usar sozinho com muita maestria quando adulto. Já como Vader, diversas vezes demonstrou conseguir levitar naves e segurar aquelas que já estavam em pleno voo. E mesmo limitado após seus danos, Palpatine já havia dito que suas limitações eram apenas mentais e não físicas, e sugeria que Vader poderia despertar todo o seu poder e até mesmo poderia ameaçar o seu reinado. Durante o retorno de Jedi, Vader emanava poder e ressoava junto com o poder do Imperador. Poucos eram capazes de ficar em sua presença com a onda de pavor e poder que ele gerava. Foi dito também que Vader possuía conhecimento e compreensão dos poderes e segredos do lado sombrio, incluindo alquimia Sith e o conceito de clonagem. Vader também conhecia as habilidades de geração de raio e tempestade da força, mas o primeiro ele não podia usar para não fritar os seus próprios sistemas, e o segundo eu não sei dizer se ele já chegou a usar, mas conhecia. No geral, Vader era extremamente poderoso e abaixo somente do Palpatine em poder bruto, mas eu o coloco mais acima por conta do enorme potencial que ele ainda possuía como Vader e que ele tinha como Anakin, onde ele seria sem dúvidas o Jedi mais poderoso de todos os tempos. Mas teve outro Skywalker que assumiu esse posto no Legends, nesse caso, seu filho, Luke Skywalker. E aqui eu vou me dar a licença de utilizar alguns feitos do Luke, tanto do Canon quanto do Legends, porque no Legends ele é muito mais aproveitado. Claro que, canonicamente, Luke também é muito poderoso, mas sua versão não oficial é extremamente fora da curva. Um dos maiores exemplos está no romance O Cortejo da Princesa Leia, de 1994. No planeta Dathomir, Han Solo é mantido prisioneiro pela líder das Irmãs da Noite, mas Luke o resgata da tortura
assumindo o controle da Millennium Falcon sem pilotá-la fisicamente. Luke utiliza sua força para pilotar remotamente o cargueiro e operar suas 4 toneladas, disparando raios de blaster com uma precisão cirúrgica que impressiona até mesmo Han Solo, que segundo ele nem Chewbacca jamais haviam pilotado a nave daquela maneira. Nos quadrinhos O Império Sombrio, Luke eleva seu nível de resistência de um usuário da força ao absorver o fogo de um canhão de um AT-AT Imperial. Essas são uma das unidades terrestres mais letais do exército imperial, com canhões de blaster pesados capazes de reduzir um enorme gerador de escudo a escombros com um único disparo de potência máxima. Em Dark Nest 3, Luke envia uma mensagem para todos os membros da Ordem Jedi simultaneamente. Jedi por toda a galáxia ouvem a mensagem de Luke, tornando a magnitude de seus poderes telepáticos algo incomparável. Entre os maiores poderes da força do personagem estão sua capacidade de alcançar um estado de unidade com a força e separar sua mente do seu corpo físico. Contra Abeloth, Luke utilizou suas habilidades, tornando um canal da própria força, o que permitiu destruí-la temporariamente. E de todos os feitos de Luke Skywalker com a força, tanto no canon de Star Wars quanto nas continuidades Legends, combinar suas habilidades para derrotar Abeloth é o maior deles. E por fim, outro grande feito é ter assumido o controle de um buraco negro criado artificialmente, voltando ele contra seus inimigos antes de extingui-lo. Não é um feito tão literal quanto parece e deixou Luke completamente esgotado, mas não posso deixar de fora da lista. Já as sacerdotisas da força são entidades misteriosas que representam um ponto extremamente profundo da mitologia da força e residiam na fonte da vida, o lar dos midichlorians. Cada uma delas usa uma máscara que simboliza um aspecto emocional básico, ou seja, alegria, tristeza, raiva, medo e serenidade. Essas máscaras não são só enfeites. Cada sacerdotisa age exatamente dentro da emoção que representa, como se cada uma fosse um fragmento da mesma consciência. Elas vivem em um plano metafísico ligado ao cosmos da força vital e ao desdobramento da força cósmica. Em termos simples, vivem num espaço que fica além da vida e da morte, onde a individualidade já não importa. Lá, elas atuam como guardiãs de um conhecimento quase proibido, o segredo de manter a consciência após a morte e se tornar um espírito da força. É com elas que Yoda passa suas grandes provações, enfrentando ilusões, sombras internas e compreendendo que só alguém que abriu mão totalmente do ego e da violência pode aprender a permanecer na força de forma pura. As sacerdotisas não se envolvem em conflitos, não tomam partidos e praticamente não interferem no destino da galáxia. O papel delas é ensinar e testar quem está pronto e ignorar totalmente quem não está. Já os deuses de mortes são uma tríade de entidades extremamente antigas e poderosas que representam os grandes desequilíbrios da força. Eles não são exatamente deuses no sentido religioso, mas seres tão antigos e tão ligados à essência da força que acabam funcionando como personificações vivas dos seus aspectos mais fundamentais. Mortes é um plano fora do tempo e do espaço normal, um lugar que reflete a própria força e que muda de forma de acordo com quem observa. E lá que vivem essas três figuras, o pai, o filho e a filha. O pai é o equilíbrio vivo da força, um mediador entre luz e escuridão. Ele controla o território de mortes porque sozinho mantém um filho sob controle e dá limite à energia da filha. Sem ele, um dos lados inevitavelmente dominaria a força, mas vê o tempo como algo fluido e sabe que seu poder está desaparecendo, então busca alguém capaz de substituí-lo. E é por isso que ele testa Anakin Skywalker. No fundo, ele sabe que a galáxia inteira será afetada quando o equilíbrio que ele mantém ali se desfizer. Já o filho é a personificação do lado sombrio. Ele encarna medo, desejo de controle, transformação, destruição e a capacidade da força de romper limites por meio de poder bruto. Ele é ambicioso, arrogante e acredita que o lado sombrio é o destino natural da galáxia. Sua forma muda constantemente, mostrando como o lado sombrio se molda ao que for necessário. Já a filha representa o lado luminoso. Ela é a calmaria, proteção, harmonia, altruísmo e renovação. Enquanto o filho tenta manipular sentimentos, ela demonstra compaixão e serenidade quase que absolutas. Diferente do irmão, ela não busca domínio e não tenta influenciar além do necessário. Ela é a guardiã da vida em mortes e sua energia é tão pura que ela mesma se torna alvo, porque o lado sombrio precisa destruir o lado luminoso para se libertar completamente. E por fim, temos Abeloth, que já foi mencionada aqui no vídeo, mas com certeza precisa de um posto só para ela, e o mais alto de todos. Ela é uma anomalia criada a partir dos deuses de mortes, quando foi acolhida por eles e se tornou mãe. Com o tempo, ela temeu perder a conexão com aqueles que amava, já que era mortal, enquanto os outros eram entidades eternas. Buscando permanecer ao lado deles para sempre, ela fez algo totalmente proibido. Bebeu da fonte da força, que representava o lado luminoso e puro, e se banhou do poço do poder, que continha o lado sombrio em estado bruto. Essa fusão perverteu a sua essência, transformando ela em uma criatura imortal, mas completamente corrompida. O resultado disso foi Abeloth, uma entidade instável, faminta por controle
controle e obsessivamente dependente da presença da família. A transformação dela rompeu o equilíbrio, e o filho e a filha passaram a ter medo dela. Com isso, a família de Mortis precisou abandoná-la e partir, deixando Abeloth presa e isolada em sua própria prisão dimensional, cercada por milhares de buracos negros para ter certeza de que ela não escaparia. Os Celestiais, seres antigos e quase mitológicos, tentaram contê-la, construindo diversas prisões e labirintos para impedir a sua libertação. Mas, no período da pós-guerra civil galáctica, Abeloth finalmente retorna, causando devastação na galáxia, manipulando governos e até tomando o controle do Conselho Jedi em certos momentos. Ela era tão poderosa que Luke sozinho não poderia fazer nada contra a personagem, onde ela o tratava como uma criança de tão fraco que ele era em comparação a ela. Ela pode possuir corpos, causar loucuras em usuários da força, é descrita como tão destrutiva quanto uma supernova e é um vulcão de energia de força. Assim que o ser influenciado por ela a encontrava, ela consumia sua energia vital, dilacerando sua vitalidade com luz dourada, matando o coitado e se fortalecendo no processo. Ao se alimentar do sofrimento de Coruscant, seus poderes cresceram ao ponto dela causar fluxos de lava aleatório com sua mera presença e poder ter 3 manifestações simultaneamente. Foi dito que ela se tornaria verdadeiramente onipotente caso continuasse a se alimentar, e derrotá-la foi uma verdadeira corrida contra o tempo, já que a cada segundo que os heróis perdiam, ela ficava ainda mais poderosa e ficava mais difícil de ser vencida. E é justamente essa personagem que finaliza o vídeo de hoje. Se gostou já sabe, deixa o like aí embaixo, coloca nos comentários qual desse personagem é o seu favorito e qual você acha que é o mais poderoso, manda para aquele seu amigo que não entende nada de Star Wars e ajuda o canal a continuar crescendo. Valeu e até a próxima!